Saulo, um homem de convicção intensa, era natural de Tarso. Ele era conhecido por sua determinação e fervor religioso. Esta cidade vibrante era conhecida por sua cultura e erudição, sendo um centro de aprendizado e filosofia. Ele era um fariseu, membro de uma seita judaica rígida que seguia estritamente as leis e tradições. Saulo era zeloso por sua fé, acreditando firmemente na pureza de suas crenças. Ele acreditava que o cristianismo era uma ameaça perigosa, que poderia corromper a verdadeira fé judaica. Saulo participou ativamente da perseguição aos primeiros cristãos, vendo-os como hereges. Ele acreditava estar servindo a Deus ao tentar erradicar o cristianismo. Ele aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, acreditando que isso era justo. O coração de Saulo estava cheio de raiva daqueles que seguiam Jesus, vendo-os como traidores. Ele estava determinado a eliminar o movimento cristão que florescia, acreditando que isso era sua missão divina. As crenças de Saulo o levaram a procurar e prender cristãos, sem mostrar misericórdia. Ele viajou para diferentes cidades, levando terror às pequenas comunidades cristãs que viviam com medo constante. Saulo era temido por sua busca implacável aos crentes que se escondiam para evitar sua captura. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar para sempre, em um encontro que transformaria sua fé e seu destino. A missão de perseguição de Saulo o levou a uma jornada a Damasco. Ele estava determinado a erradicar os seguidores de Jesus. Ele carregava cartas de autoridade para prender cristãos, documentos que lhe davam poder para agir contra eles. Ele estava determinado a trazê-los de volta a Jerusalém como prisioneiros, para enfrentar julgamento e punição. Ao se aproximar de Damasco, uma luz brilhante de repente brilhou ao seu redor, mais forte do que qualquer coisa que ele já tinha visto. Saulo caiu no chão, cego pela luz intensa, incapaz de ver qualquer coisa ao seu redor. Ele ouviu uma voz chamando seu nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz era poderosa e cheia de autoridade. Tremendo e espantado, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele estava cheio de medo e confusão. A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Essas palavras ecoaram em sua mente. Este encontro com o Cristo ressuscitado deixou Saulo abalado e cego. Sua vida mudaria para sempre. O encontro desafiou suas crenças profundamente enraizadas, forçando-o a reconsiderar tudo o que ele sabia. O perseguidor era agora o perseguido, sua missão de destruição transformada em uma jornada de redenção. Ele foi conduzido, cego e confuso, a Damasco, onde sua nova vida começaria. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias foi instruído a encontrar Saulo. Ananias teve medo no início. Ele sabia da reputação de Saulo como perseguidor. No entanto, o Senhor tranquilizou Ananias, dizendo-lhe que Saulo foi escolhido para levar o evangelho aos gentios. Ananias encontrou Saulo e impôs as mãos sobre ele. Escamas caíram dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado, significando sua nova vida em Cristo. Essa experiência transformou Saulo de um perseguidor a um seguidor de Jesus. Ele começou a pregar nas sinagogas, proclamando Jesus como o Filho de Deus. As pessoas que o conheciam como perseguidor ficaram atônitas com sua transformação. Seção 4. Uma nova vida em Cristo. Saulo, agora conhecido como Paulo, abraçou sua nova vida com fervor. Ele passou um tempo no deserto da Arábia, refletindo sobre seu encontro com Jesus. Ele estudou as Escrituras, obtendo uma compreensão mais profunda do plano de Deus. Paulo voltou a Damasco, um homem mudado. Ele proclamou corajosamente sua fé em Jesus. Ele debateu com judeus, mas eles rejeitaram sua mensagem. Eles até planejaram matá-lo. A vida de Paulo agora era dedicada a espalhar o Evangelho. Ele viajou extensivamente, compartilhando seu testemunho e ensinando sobre Jesus. Ele enfrentou perseguição e sofrimento, mas sua fé nunca vacilou.
Seção 5. Espalhando o Evangelho, a missão de Paulo. Paulo embarcou em viagens missionárias espalhando o Evangelho por todo o Império Romano. Ele estabeleceu igrejas nas principais cidades. Ele escreveu cartas a essas igrejas, fornecendo orientação e instrução. Essas cartas se tornaram parte do Novo Testamento. A mensagem de Paulo foi revolucionária. Ele pregou que a salvação estava disponível para todos, tanto judeus quanto gentios. Ele enfatizou a graça de Deus e o poder transformador do Espírito Santo. Os ensinamentos de Paulo foram recebidos com aceitação e oposição. Ele enfrentou perseguição de líderes religiosos e autoridades romanas. Ele foi preso, espancado e naufragou. No entanto, ele permaneceu firme em sua missão. Seção 6. O legado de Paulo. O impacto de Paulo no cristianismo foi profundo. Seus escritos moldaram a teologia cristã. Suas viagens missionárias ajudaram a espalhar o Evangelho por toda parte. Ele é considerado uma das figuras mais influentes da história cristã. A história de Paulo é uma prova do poder transformador da graça de Deus. Ele passou de perseguidor da igreja a um de seus maiores defensores. Sua vida é uma inspiração para os crentes ao longo dos tempos. O legado de Paulo continua a inspirar os cristãos hoje. Seus escritos oferecem orientação e encorajamento. Sua vida serve como um lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar seus propósitos. Seção 7. Uma mensagem atemporal. A história da conversão de Saulo a Paulo é uma mensagem atemporal de redenção e esperança. É uma narrativa que atravessa gerações, tocando corações e mentes ao longo dos séculos. Isso demonstra que a graça de Deus pode alcançar até os corações mais endurecidos. Nenhum coração é tão fechado que não possa ser tocado pela misericórdia divina. Isso mostra que a transformação é possível para qualquer pessoa que esteja disposta a se render a Cristo. A verdadeira mudança vem de dentro, iluminada pela fé e pela entrega total. A vida de Paulo nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Suas reflexões e decisões nos convidam a uma introspecção profunda. Estamos vivendo de uma maneira que agrade a Deus? Nossas ações diárias refletem os ensinamentos que professamos seguir? Estamos usando nossos dons e talentos para servir aos outros? Cada habilidade que possuímos é um presente que deve ser compartilhado. Estamos compartilhando o Evangelho com aqueles ao nosso redor? A mensagem de Cristo é um farol que deve ser levado a todos os cantos do mundo. A história da conversão de Saulo é um lembrete de que Deus pode operar de maneiras extraordinárias. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz divina pode brilhar. É uma história de esperança, transformação e poder do amor de Deus. Cada amanhecer traz a promessa de um novo começo. É uma história que continua a nos inspirar e desafiar hoje. A mensagem de Paulo ressoa em cada um de nós, convidando-nos a viver com propósito e fé.